Nosso tema hoje, jogos de azar. Porque muitas vezes nós temos visto que pessoas que estão dentro da igreja têm se envolvido com essa prática. Vamos usar o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 e 17. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém? Amados, como esta palavra precisa entrar em nossos corações, como esta palavra precisa entrar em nossas vidas com uma intensidade, com um poder tão grande, para fazer-nos reconhecer que verdadeiramente somos novas criaturas. E como nova criatura, é impossível vivenciarmos as mesmas práticas do antigamente, do antes. Nova porque se fez novo. Novo por quê? Porque foi restaurado, porque foi modificado, porque foi transformado, porque foi feito diferente. E isso precisa entrar em nossos corações. Essa mentalidade, esse mover do Espírito precisa inundar a nossa alma, inundar o nosso corpo, inundar o nosso espírito, enfim, completar-nos, envolver-nos. Porque quando temos a mente de Cristo Jesus, quando somos nova criatura, nós pensamos segundo a mente de Cristo Jesus. Amém? Olha só, jogos de azar. O dicionário Aurélio define como aquele em que a perda ou o ganho depende mais da sorte que do cálculo, ou somente da sorte, como por exemplo, o jogo da roleta, loto, loterias, bingo, etc. Então essa é a definição do dicionário Aurélio. Preste atenção. Jogos de azar. Aquele em que a perda ou o ganho depende mais da sorte que do cálculo, ou somente da sorte, como por exemplo o jogo da roleta, loto, loterias, bingo, entre outros. Então isto que é a definição de jogos de azar. São aqueles jogos que você está ali gastando o teu dinheiro e bancando a sorte, porque talvez eu ganhe, talvez eu não ganhe. Como temos visto ultimamente, é mais provável que você não ganhe. Principalmente se for essas maquininhas eletrônicas, porque elas são programadas para dar lucro. E se são programadas para dar lucro, com certeza você vai perder. Vai perder. Você pode até ter a ilusão que vai ganhar, mas na verdade você vai perder. Então, amados, essa é a definição de jogos de azar. Se todo tipo de jogo que se encaixa nessa descrição, com certeza ela fere os princípios da palavra de Deus, os princípios que Deus quer para a tua existência, os princípios que Deus dita para a tua existência, os princípios da nova criatura, da criatura que tem a mente de Cristo Jesus. Mas nós sabemos que estamos vivendo num mundo. Nós vivemos nesse mundo, e esse mundo, amados, infelizmente, tem uma sociedade corrompida, e essa sociedade dita normas e costumes, e muitas vezes as pessoas que não se enquadram nas normas e costumes ditados por essa sociedade enferma, elas vivem um tanto quanto alienadas do mundo. Em muitos casos são ridicularizados pela sociedade. Essa ridicularização vem de forma explícita, não é? Quando você é ali, tipo assim, discriminado pelos teus pontos de fé, por aquilo que você crê, ou até mesmo de forma velada. Mas sempre há uma certa discriminação por parte da sociedade para com aqueles que não se encaixam naquilo que ela dita como norma, como costume, como normal. E essa pressão psicológica, meu amado, não é uma casualidade de forma alguma, não se engane. É algo planejado, com objetivos definidos. É uma forma de escravizar o homem e tirar-lhe o seu sustento. Não se engane. Você acha que os jogos de azar apareceram por um acaso? Não, é porque alguém achou bonitinho? Não. Com certeza houve uma inspiração diabólica, houve um mover dos espíritos imundos. Não, nós vamos destruir o homem, mas desta forma também. Vamos pegar o homem por esse aspecto também. E com certeza influenciou alguém, e alguém sabiamente inventou os jogos, sejam eles quais forem. E a consequência, amados, está escancarada aos olhos da própria sociedade. Por exemplo, essa semana eu estava ouvindo um programa jornalístico e estavam falando a respeito dos bingos. Está toda essa confusão aqui no Brasil a respeito dos bingos. Por quê? Tornam-se viciados naquelas coisas e jogam tudo que tem ali e o que não tem também.
E a exemplo dos bingos, há um tanto quanto de jogos no Brasil, uma série muito grande de jogos, sejam eles oficiais ou clandestinos, mas estão aí à disposição para, de certa forma, roubar o sustento da sociedade. E a consequência do vício nesses jogos, amados, são famílias desfeitas, homens e mulheres desesperados e prontos a fazerem qualquer coisa para manterem seus vícios, a roubarem, a matarem, enfim. A coisa é séria. E o grande idealizador dessa desgraça, não se engane, é o diabo. E eu quero dizer para você que ele está muito feliz, mas muito feliz com os resultados obtidos. O diabo está muito alegre mesmo com aquilo que ele tem conseguido em cima dos jogos de azar, porque ele tem conseguido realmente escravizar o homem, destruir a moral do ser humano. Meus amados, o Senhor Deus nos garante que somos novas criaturas, que somos homens resgatados para uma nova realidade, para um novo princípio, os princípios determinados pelo Senhor, princípios que estão expostos de forma muito clara, explícita nas Escrituras Sagradas e também nos ensinamentos que são ministrados nas igrejas. Então nós, como servos, essas pessoas que foram renascidas, renovadas, lavadas no sangue de Cristo Jesus, é preciso que tenhamos controle sobre nossos impulsos, ou seja, que a nossa vida, nossa carne, nosso querer, nossa vontade, tudo isso esteja sujeito à vontade do Espírito Santo de Deus. É preciso que toda a nossa existência esteja no controle de Deus. E quando a nossa existência está no controle do Senhor, quando nós depositamos a nossa vida nos braços do Senhor e diz: Senhor, cuida de mim, Senhor, zela por mim, não há lugar, amado, para a sorte. Não há lugar para jogarmos nosso dinheiro, que também não deixa de ser um fruto do Senhor para nossas vidas, fora de forma tão fácil. Nós não podemos cultivar esse tipo de ilusão, amados, e esse tipo de pecado, porque não deixa de ser um pecado. Não deixa de ser um pecado. Eu quero dizer para você que é inadmissível que alguém que foi lavado e restaurado no sangue do Senhor Jesus possa em sã consciência tomar o dinheiro que ganhou através do seu suor e mesmo sabendo que não é da sua propriedade, o aposta num dos muitos jogos à disposição. É impossível, eu não aceito essa ideia. Por quê, amados? Primeiro porque tudo que nós temos é para a honra e glória do Senhor. Está em 1 Coríntios 10:31. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, tudo que nós somos deve ser para a honra e para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10:31. E ainda, tudo que temos pertence ao Senhor, inclusive a nossa vida. Você pode conferir também em 1 Coríntios 10:26. Ou seja, nós não somos nossos, fomos comprados a preço de sangue. Ou seja, se eu trabalho, trabalho para o Senhor. Se eu converso, converso para o Senhor. Se eu caso, caso para o Senhor. Se eu faço qualquer coisa, eu faço para o Senhor. Se eu trabalho para o Senhor. Se eu tenho recursos, esse recurso também é para o Senhor. Então, em todos esses aspectos, amados, isso quer dizer que toda a nossa vida é do Senhor. Não há um cantinho ali reservadinho, não. Isso aqui, olha 95% da minha existência é do Senhor, mas 5%, esses 5% aqui é o extra. Esses 5% aqui é para eu usar segundo o meu entendimento. Não existe isso. A palavra de Deus, ela é reta, ela corta de forma reta e ela diz: é segundo a minha vontade. Amém? Então, amados, pegando por esse princípio, não há lugar na vida do servo de Deus para as loterias, para os bingos, para a telecena, corrida de cavalo, para cartas, para os caças-níqueis, para as raspadinhas e tantos outros jogos que tem por aí espalhado, não é isso? Todo que lugar que você vai, você encontra um monte de jogo de azar. É o que mais você encontra. Se você não está no teu condomínio, tem ali uma rifa de alguma coisa. Se você vai para a empresa, vamos lá, vamos fazer o bolão. Olha, a loto, olha, a Sena está acumulada, a Mega Sena está acumulada 40 milhões de reais. Olha, 40 milhões de reais. Você dá 5 reais, participa do bolão. Se nós ganharmos, sabe quanto você vai ganhar? Você vai ganhar 2 milhões de reais. Só com 5 reais. Aí você, totalmente dominado pela carne, totalmente dominado pela ilusão da vida e com certeza insuflado pelos espíritos malignos, vai lá e gasta o dinheiro do Senhor nesta porcaria. Vai lá e gasta o dinheiro do Senhor.
Aí tá o Silvio Santos lá na televisão, a telecena é bom demais, eu não sei o que, e aquele negócio mais. Você raspa o negocinho lá e ganha uma casa, ganha um carro, sei lá o que, e ainda ganha 500 mil reais, R$500 mil. Aí você fica todo empolgado, eu preciso, olha, é só marcar aquele negócio. E ele é esperto, ele colocou, olha, quem fizer mais ponto ganha, quem fizer menos ponto ganha. Então você olha assim, poxa, eu tenho duas possibilidades. Se eu for muito ruim de sorte, eu faço menos ponto e eu ganho. Amado, o diabo é astuto e ele usa com astúcia os seus seguidores. Com certeza, não se engane. Então, amados, não há lugar na vida do servo de Deus para nenhum desse tipo de jogo. E eu quero dizer ainda que quando o crente insiste em tal prática, é reflexo de ausência de comunhão com o Senhor. E com certeza, eu falo isso de forma categórica, o Espírito de Deus não habita mais neste ser. Sim, quando o crente, o servo do Senhor, sabe que é errado, sabe que não é conveniente, sabe que você está jogando o dinheiro que o Senhor está lhe dando fora, de forma assim irresponsável, isto é um reflexo da ausência de comunhão com Deus. Isso fala através dos atos que o Espírito de Deus já não mais domina a tua existência. Eu quero dizer ainda que não importa a tua condição. Se você é membro, até mesmo se você é autoridade da igreja, não importa. Isso leva a assemelhar-se ao túmulo caiado. Lá em Mateus 23, 27, Cristo Jesus chamou e túmulos caiados. Por quê? Porque tinha toda uma aparência de servo de Deus, mas vivenciavam uma realidade que não era a de Deus. E nós, como homens e mulheres, jovens, adolescentes, segundo o coração de Deus, não podemos ser de forma alguma túmulos caiados. Não, porque o que nós mostramos por fora precisa estar por dentro também. Entende? Uma só essência, uma só essência. Os crentes que apreciam os jogos de azar, amados, estão através de seus atos afirmando: Senhor, olha, Senhor Deus, eu estou arriscando o teu dinheiro e a minha fé, na esperança que faça-me vitorioso ou ganhador. Você acredita que tem uns hereges que oram para Deus abençoar para que ele ganhe na telecena, por exemplo? Ou para que ganhe na Mega Sena? Aí sabe qual é a desculpa? Olha, se eu ganhar 40 milhões, eu vou dar 10% para a igreja. 10% dá 4 milhões. O que a igreja vai fazer com 4 milhões? É muita coisa, dá para comprar uma rádio, dá para comprar um ônibus, dá para fazer um prédio, luxo demais, isso, aquilo, outro. Aí começa a justificar os atos imundos, os atos pecaminosos em cima do Senhor Deus. Querendo, tipo assim, enganar o Senhor, corromper o Senhor. Como se fosse possível corromper o Senhor. Aí faz tipo uma promessa para Deus: ó Deus, se eu ganhar, eu vou te dar tanto por cento desse montante. É como se Deus aceitasse essas coisas imundas, esses sacrifícios pecaminosos, e tentando enganar a Deus. O que tem de crente esperto não está nem escrito por aí. Eu quero dizer, amados, que quando agimos dessa forma, quando o homem age desse jeito, querendo enganar a Deus, ele está colocando o Senhor à prova. E isso é tentar a Deus. E tentar a Deus é pecado. Eu quero dizer ainda, o que nós temos visto na vida dessas pessoas é profético, é cumprimento de profecias. O Senhor nos diz que nos últimos dias o amor se esfriaria nos corações, nas igrejas. E é isso que nós temos visto, amado. É a falta de amor a Deus. Essa falta de amor a Deus é visível na vida e estrutura de algumas igrejas que se transformaram apenas em instituições sociais e não mais procuram cultivar a verdadeira vontade do Senhor na vida dos seus fiéis. Ou seja, está tudo bom, não, tudo certo. São as igrejas permissivas, as igrejas que estão abraçando o mundo, as igrejas que passam a mão sobre a cabeça dos membros porque não querem doutrinar os seus membros segundo a palavra de Deus, porque tem receio que, com tanta igreja que tem por aí, se eu falar contra o pecado da jogatina, por exemplo, essa pessoa pode sair da minha igreja e ir para outra igreja. Se eu falar contra o pecado do sexo, sobre o pecado da masturbação, contra o pecado da mentira, da fofoca, da difamação, se eu falar sobre esses pecados na minha igreja, eu vou espantar meus membros. Isso é o amor a Deus que se esfriou no coração dos líderes.
se esfriou no coração, no seio da igreja, e preferem ter uma igreja inchada de gente, cheia de gente, vivenciando uma ilusão. Por que ilusão? Porque tem muita igreja que está vendendo a bênção. Ah, dá 10 reais que você ganha 100, dá 30 reais que você ganha 20. Isso também não deixa de ser um jogo de azar, lamento dizer isto. Lamento dizer isso para você. Porque tem muita gente fazendo das ofertas e dízimos jogos de azar. Jogos de azar. Sabe por quê, amados? Porque dá, esperando ganhar. Olha, eu vou dar 500 reais, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me recompensar com um carro novo. Tem misericórdia, Senhor, porque esse povo não te amam verdadeiramente. Amam sim as coisas dessa terra. Então, irmãos, isto é o amor de Deus que se esfriou nos corações. E o que resta são apenas interesses. São crentes interesseiros, crentes verdadeiramente carnais, porque vivem segundo os frutos da carne, a prática da carne. E eu quero dizer, amados, que amar ao Senhor é nosso dever. E esse amar é colocá-lo acima de todas as coisas, acima da tua própria existência, da tua casa, do teu trabalho, da tua esposa, filhos, família, pai, mãe, tio, enfim, acima de todas as coisas. Este amor precisa ser tão grande, mas tão grande, que coloque o Senhor em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, amados, esta é a verdade para nossas vidas. Eu quero dizer para você que os jogos de azar, eles se mostram aparentemente inofensivos, não é verdade? Você chega aí na maquininha daquela, coloca uma moedinha e puxa ali. Inofensivo, que pecado tem nisso? O pecado está aí, você está jogando fora aquilo que Deus lhe deu. Esse que é o pecado. É você desconsiderar a promessa do Senhor. É você desconsiderar o amparo de Deus para a tua vida. É você querer receber de forma fácil aquilo que não existe. Mas é apenas a aparência, meus amados, porque os jogos não são inofensivos. Os seus efeitos sobre a vida do homem são extremamente destrutivos. Como disse anteriormente, torna-se em obsessão, em compulsão, e com certeza muitos tornam-se viciados. O apostador habitual leva a ruína à sua vida e de sua família. Com certeza você conhece casos dessas situações. Alguns chegam ao extremo de cometerem crimes com a finalidade de conseguir dinheiro para manter o vício e saldar os agiotas. A pessoa vai perdendo a moral, meu amado. Vai sendo degradado aos poucos, vai perdendo a identidade, e o diabo, claro, vai pisando sobre a cabeça, destruindo aos poucos, e quando a pessoa acorda, é tarde, porque não consegue mais acordar, acorda só na eternidade. Irmãos, a difusão dos jogos de azar em nosso país plantam na cabeça da sociedade que a fama, sucesso e fortuna estão disponíveis a todos, sem necessidade de trabalho ou esforço. É só fazer uma fezinha. Infelizmente é isso. Infelizmente isso também é patrocinado pelo nosso governo federal. É o maior dono das loterias, é o governo federal. E ele incentiva essa situação. Eu quero dizer, amados, que nós como crentes do Senhor Jesus Cristo não podemos nos deixar levar por essa situação. Não de forma alguma aceitar essa situação. Essa situação que estão plantando. Não podemos plantar, nem tampouco colher os frutos da carne. Quais são eles? A ambição, a miséria, a avareza, a preguiça, imediatismo e tantos outros. E sabemos, irmãos, que o fim das pessoas que se envolvem com estas coisas é a satisfação da carne. E a Bíblia nos diz que a satisfação da carne gera condenação eterna, porque os frutos da carne são pecados. Então, meu irmão, é tempo de voltar atrás, é tempo de rever os teus princípios, é tempo de olhar, de abraçar o Senhor, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor. É tempo de dizer para Deus: eu estou contigo, tu és o meu amparo, tu és aquele que me dá todas as coisas, e eu não preciso jogar aquilo que tu me dás fora. Nós precisamos ter uma nova mente, amados, termos a mente de Cristo Jesus. 1 Coríntios 2,16. Temos a mente de Cristo Jesus. E a mente de Cristo Jesus nos leva à grande interrogação: Jesus apostaria nos jogos de azar? Responda para mim. Jesus jogaria na telecena? Jesus compraria a Mega Sena? Jesus jogaria, nem sei quais são os jogos que tem no Brasil, mas são tantos, na Loto? Jesus
jogaria no jogo do bicho? Jesus frequentaria um bingo? Jesus jogaria uma moedinha nos caça-níqueis? Que resposta terrível, não? Você descobriu que Cristo Jesus jamais faria isto. Você descobriu que Cristo jamais faria isto. E assim tem que ser você, meu amado, porque nós temos a mente de Cristo Jesus. E aquilo que Cristo Jesus não faria, nós também não podemos fazer, porque nós somos e devemos ser semelhantes a Ele na essência, na visão, no espírito e nos objetivos. Um com Cristo em todos os aspectos. Então, amado, se você porventura gosta do joguinho, se você joga escondido porque o pastor não vê, etc, etc, e porque você fez aquele acordo, pré-acordo com Deus, olha, Deus, se eu ganhar na Mega Sena 40 milhões, eu vou dar 20%, olha, são 8 milhões, Deus, para a igreja. Você está indo para o inferno, porque com Deus não se faz esse tipo de acordo, porque Deus é justo, e o que vale para Deus é a justiça. Então digo para você, jogos de azar? Jamais, jamais. Jamais na vida do servo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito, amado. E que essa mensagem tenha falado de uma forma muito intensa ao teu coração